Você tem dúvidas como lidar com excesso de informação e fazer os seus trabalhos de faculdade, suas pesquisas, escrever? Bem, esse vai ser o nosso objetivo deste vídeo. Esclarecer como você pode lidar com o excesso de dados, de informações a que você está exposto, exposta diariamente e conseguir se concentrar para o desenvolvimento de uma pesquisa sobre um tema específico e não se perder, porque o que a gente mais vê e verifica hoje em dia nas universidades, tanto quando a gente analisa a graduação como a pós-graduação, é o problema de excesso de informação. Os estudantes acabam acompanhando as novidades, novos debates, novos livros e acabam perdendo o foco da pesquisa que está realizando, acaba querendo abordar outro ponto que não estava previsto e acaba se perdendo. Isso é muito comum. Então, antes de começar a explicar como você pode utilizar isso a seu favor e ao mesmo tempo aprender a filtrar as informações, eu gostaria de falar sobre um conceito básico da teoria da informação. Nós temos dados, informação e saber, conhecimento. O dado é a menor unidade de todas. Então, por exemplo, às vezes você vê um gráfico com determinados números, por exemplo, quantos estudantes se formam anualmente no Brasil, ou um outro gráfico destes estudantes, quantos são homens, quantos são mulheres. Enfim, você está auferindo, você está coletando dados. Se você vai no site do IBGE, você vai coletar dados sobre, por exemplo, algum assunto específico do nosso país. Agora, quando nós estamos no nível da informação, a informação é quando você conecta estes dados e aí sim você vai gerar a informação, ou seja, a informação é a reunião desses dados, permitindo que se analise, se conclua determinados pontos, ou determinados aspectos. Por exemplo, se eu tenho um número de quantos ingressam no ensino superior e quantos concluem anualmente, e se esse número for inferior, por exemplo, a 50%, então eu estou vendo uma grande evasão do ensino superior. Isso é uma informação, e aí eu posso pesquisar, ir mais a fundo para verificar quais são os fatores, quais são os elementos que geram esta evasão do ensino superior. E por último, nós temos o conhecimento. O que é o conhecimento? Com base naquilo que você já sabe previamente, você analisa essa informação, você problematiza e gera outro conhecimento. Então, na realidade, a informação conectada com o seu conhecimento é que gera mais conhecimento. E aí a gente não está só com informações, nós estamos com saber, né? Que é a reunião de tudo que você tem de experiência cultural, educacional ao longo da sua vida e que transformou em saber. Então, para você gerar saber, você precisa ter saber, ter conhecimento prévio. Este é o motivo do trabalho de conclusão de curso, por exemplo, ser apresentado no final da sua graduação. Esse é o motivo da dissertação de mestrado ser apresentada ao final do seu mestrado. A tese de doutorado ao final da tese de doutorado. Você só vai criar o saber a partir do momento que você congrega diversos saberes, conectando com informações e dados e gerando mais saber. Então, é nesse sentido, sabendo como essa divisão clássica entre dados, informação e saber, e não identificando dados com informação, é que eu quero falar sobre a questão do excesso de informação. Quando você lê muitos textos jornalísticos, eles estão apresentando informações. Informações cotidianas, enfim, o que aconteceu, por exemplo, no poder legislativo, o que está acontecendo com a economia brasileira, tem uma reunião de dados sobre a economia, às vezes tem análise de um especialista e aí nós temos um conhecimento. E quando você está na rede social,
quer LinkedIn, quer Facebook, Instagram, mesmo que você siga, por exemplo, o Estadão, o Estado de São Paulo, BBC, esses canais de informação, porque apresentam notícias interessantes, etc. Você está rodeada de muita informação, muitos dados, seus colegas, seus familiares compartilham mais informação. Então, diariamente as pessoas estão expostas a uma quantidade elevadíssima de dados e informação. Inclusive, existem vários estudos que acabam apontando que a concentração das pessoas está cada vez menor. E isso é um fato, né? A concentração está menor, por quê? Porque existem muitos elementos de distração, né? Mesmo quando vocês estão na faculdade, vocês estão escrevendo, é o celular que às vezes apita, é uma rede social que acaba piscando, que tem uma nova mensagem, é o Instagram, é o telefone que também toca. São muitos elementos que distraem, também são muitas desinformações. Eu vou fazer um vídeo sobre a questão da distração, mas a minha questão é, com esse excesso de informação, com esse excesso de dados, com a facilidade com que nós os acessamos, começa a ficar cada vez mais prejudicado o nosso conhecimento, né? Porque a gente não tem tempo de processar tudo isso. Né? A gente começa a ler informação atrás de informação, dados, mas qual é o momento do dia que você para transformar isto em saber, em conhecimento, para refletir em relação ao seu conhecimento anterior, realizar conexões? Não dá tempo pelo volume que existe. Quantas vezes você clica num link de uma notícia que um colega seu compartilha? Quantas vezes você vê só a URL, a chamada do que é postado? Né? Existe um estudo pela Universidade da Califórnia que 60% das pessoas compartilham determinadas notícias só pelo título dela na URL, né? E pela URL e pelo título da notícia. Elas acabam nem lendo. E quando elas abrem, 90% lê o primeiro parágrafo, mas o segundo parágrafo já cai para 60%. Bem, lê a notícia até o final, isso é praticamente 5% das pessoas que acessam efetivamente uma notícia que seja bombástica, né? Então, o que mostra? Que as pessoas nem tempo para ler uma notícia completa elas acabam tendo, porque tem tantas outras que eu só quero ver o título, vejo o início, já absorvi e já passo para a próxima. Né? E isso acaba prejudicando o momento da reflexão e do desenvolvimento do conhecimento. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque isso acaba impactando no desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos, dos artigos científicos, dos trabalhos de conclusão de curso, das teses de doutorado e etc. Né? A gente vê a falta de tempo para amadurecer o seu conhecimento. E por quê? Porque o estudante acaba se desviando com todas essas informações, se desviando do foco da pesquisa. Né? Então, a melhor maneira de você evitar isso, e mesmo se você está iniciando a graduação ou a pós-graduação, é saber filtrar. Escolha um canal que você goste realmente de ler notícias. Você gosta de ler o jornal tal, X, Y, Z. Você gosta de acompanhar, por exemplo, a BBC nas redes sociais. Escolha qual que é o assunto que realmente te interessa. Né? Leia uma notícia completa, por exemplo, da BBC. Veja o jornal, né? Um jornal, o que tem de interessante. Geralmente as informações são repetidas, mas não fica neste emaranhado, né, de informações se perdendo. Restringe. Tira 1 hora por dia para ler um jornal, então, e leia uma notícia com calma, reflita. Não importa se você não vai conseguir ler o jornal inteiro, mas o importante é você ler, avaliar aquilo que você está lendo. Isso é muito importante. É a mesma coisa na hora que você vai se concentrar para estudar. Leia um livro com calma. É válido você ler um livro com calma, refletindo, pontuando, do que você pegar vários textos e simplesmente digeri-los. Aliás, você nem digere, né? Você simplesmente engole e não digere, não transforma em conhecimento. Busque filtrar o seu interesse.
Você está estudando, por exemplo, democracia? Então filtre quais são os principais canais para você obter informações em relação à democracia. Filtre pelo menos 5, sim,